Oi, Laisa, hoje a Procarol está aqui para a nossa 14ª videoaula da disciplina de português. Na videoaula passada, a Pro falou um pouquinho com você a respeito da produção oral e da produção de texto do módulo 21, tá? Então, junto com esse vídeo, a Pro vai disponibilizar num arquivo Word a produção coletiva que a gente fez com os coleguinhas em aula, tá bom? Então, eu tinha falado que seriam 6 versos, mas como todo mundo contribuiu com muitas informações, a gente acabou escrevendo 9 versos, tá? E os coleguinhas copiaram lá para construir o poema de cordel deles. Esses 9 versos foram produzidos pelos alunos, eles contêm rimas e eles resumem todo o poema do módulo 21, tá bom? Então eu vou disponibilizar em arquivo Word, aí você pode abrir, se você não fez a produção, você pode copiar igual a deles, ou você pode também utilizar algumas partes que você queira para complementar a sua, tá bom? Então assim a gente finaliza o módulo 21. As tarefinhas do módulo 21, né, que eu enviei na última aula, elas são todas pessoais, então daí você tem que mandar fotinho para Pro corrigir. E hoje a gente vai iniciar o módulo 22, tá bom? O módulo 22, ele vai trazer um novo texto aqui, tipo de texto para a gente ver, né? Que são as entrevistas, um tipo de texto muito legal. O título do módulo 22 é Entrevista com um escritor. Vamos acompanhar então? Nós temos aqui uma imagem, né? Nós temos uma aluna, ela tá com um gravador na mão e ela está conversando aqui com um escritor. Olha só, a garota está entrevistando o homem. Você sabe o que é uma entrevista? E aí, Liza, se você só fosse pensar na palavrinha entrevista, você saberia dizer o que é? Então, a entrevista é um tipo de texto, né, onde ele é escrito através de perguntas e respostas. Alguém faz as perguntas e alguém responde, e aí ele é registrado dessa maneira. O que a garota tem na mão aqui, né? E por quê? Ela tem um gravador, porque geralmente essas entrevistas são feitas gravando o áudio e depois a pessoa escreve, né? Passa para o papel. Você já viu algum programa em que uma pessoa foi entrevistada? Se sim, qual programa? Quem era a pessoa entrevistada? Ela foi entrevistada por quem? Então nós temos na nossa TV hoje algumas pessoas que têm esse tipo de programa, né? Por exemplo, um programa bem famoso da Rede Globo é o Entrevista com Bial, onde ele convida pessoas famosas para irem até lá e ele é entrevista. Um programa muito famoso também, que ficou por muitos anos na Globo, foi o programa do Jô Soares, onde ele também fazia essas entrevistas. Hoje a gente tem também o programa da Tata Werneck, onde ela também faz isso, esse programa também passa na Globo. Temos também um novo programa da Angélica, onde ela conta essas histórias. Então são alguns exemplos, né, que essas pessoas famosas são entrevistadas e contam as suas histórias. Agora vamos lá, página 60. A gente vai ver aqui que está aparecendo novamente aqui um jornal virtual que a gente conheceu, que é o Jornal do Joca. É um jornal que ele está na internet. Eu também vou disponibilizar junto com essa aula o link, tá, do Jornal do Joca para você entrar lá, ter acesso e visualizar algumas entrevistas, tá bom? Olha só, os jornais, página 60, os jornais produzidos para o público adulto e também para o público infantil costumam publicar entrevistas. O professor vai ler uma entrevista que saiu do Jornal do Joca digital. Acompanhe a leitura. Como eu sei que é um jornal digital? Porque aqui está a aba da internet, né? Onde eu posso clicar e depois você vai poder entrar lá e encontrar essa entrevista lá para você ver. Eu vou ler. Então, olha só. Entrevista de 5 de agosto de 2019. Um vencedor do Prêmio Jabuti, por Maurício A, de 8 anos. Então, olha só. Aqui tenho o título da entrevista. Eu tenho quem fez a entrevista, quem escreveu esse texto, e tenho uma introdução, onde vai falar um pouquinho sobre quem foi entrevistado. No caso, quem foi entrevistado é quem está na foto aqui, né? O escritor Cláudio Fragata. O texto começa assim. Cláudio Fragata nasceu em Marília, no estado de São Paulo, em 25 de novembro de 1952 e é muito famoso por seus livros para crianças.
Ele começou a escrever histórias com 7 anos e algumas têm personagens que são animais, como macacos e gorilas. Cláudio venceu o prêmio Jabuti em 2013 com o livro Alfabeto Escalofobético, que significa esquisito, tá? Então o nome do livro, Alfabeto Esquisito, em que cada letra representa e conta sobre um animal em forma de texto e imagem. Por exemplo, o E tem uma tromba saindo dele. O Prêmio Jabuti é uma competição muito famosa, considerada a maior de livros brasileiros. Ele ainda escreve livros e atualmente está produzindo A África, que você fala, que mostra as palavras de origem africana usadas no Brasil, tá? Então esse daqui é uma introdução que sempre vai ter nas entrevistas, dando algumas informações sobre quem vai ser entrevistado. Página 61. O repórter mirim Maurício A, de 8 anos, entrevistou o Cláudio Fragata. Confira a seguir. Então, de preto mais escuro aqui na nossa página, a gente tem as perguntas e logo em seguida as respostas. Quem faz as perguntas é o Maurício e quem responde é o Cláudio Fragata. Vamos lá! De quais brincadeiras de criança você gostava e quais foram usadas nos seus livros? Ele responde: o maior passatempo era brincar com brinquedos, mais do que jogar bola, brincar de pega-pega, esconde-esconde, e todos os meus brinquedos eram de animais. Depois que eu voltava da escola, eu ia brincar com os meus bichos, e os animais aparecem muito na minha obra. Segunda pergunta: o que levou você a ser escritor de livros para crianças? O Fragata responde: em um momento da minha vida, eu descobri que não sabia fazer outra coisa além de escrever. Era a única coisa que eu tinha certeza de que fazia bem. Não tinha definido que iria escrever para as crianças, apenas que queria escrever livros. Aí foi um processo natural. As coisas foram acontecendo. O primeiro livro que publiquei era dirigido para crianças e ele fez razoável sucesso. Naquele mesmo ano, outras editoras me encomendaram livros e o público infantil me faz muito feliz, né? Aqui tem algumas palavrinhas que aparecem no glossário, Larsa. Repórter mirim é um repórter que é criança, né? Passatempo é um divertimento e editoras são as empresas que publicam os livros, revistas e jornais. Terceira pergunta: conte sobre o livro Alfabeto Escalafobético, que escreveu e venceu o prêmio Jabuti. Ele responde: a ideia, na verdade, veio da editora Jujuba. Quando eles pediram que eu fizesse um livro sobre alfabeto, eu não gostei muito da ideia, achei sem graça. Muitos autores já tinham feito livros com alfabeto. Vou fazer mais um? Foi o que pensei. Então sugeri fazer um livro sobre alfabeto diferente de todos os que já tinham sido feitos. Página 62. Queria usar todas as formas poéticas, poesia concreta, poesia visual. Eu queria fazer um trabalho livre e diferente. A poesia concreta é uma das poesias que brinca com os sons das palavras. A letra E do livro, por exemplo, tem uma tromba de elefante. Aí tem uma brincadeira sonora com as palavras. Para mim, a criação tem tudo a ver com liberdade. Se você não é livre para criar, fica muito difícil. E eu sempre quero que um livro seja diferente do outro. Próxima pergunta: quantos livros você já escreveu? Eu não fico contando, mas com certeza mais de 30. Próxima pergunta: de todos os livros que já escreveu, qual é o seu favorito? Ele responde: é muito difícil dizer de qual dos meus livros eu gosto mais. Livro é como se fosse um filho. É muito difícil para um pai escolher um filho favorito, não é? Tem algumas obras pelas quais tenho um carinho especial. Tem um livro meu que se chama João, Joãozinho, Joãozito, que também foi finalista do Jabuti e ganhou um selo de caráter de leitura UNESCO da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, na sigla em inglês. Tenho um carinho muito grande por ele. Selo aqui, Laisa, é a recomendação dada a livros de qualidade. Quando um livro é muito bom, ele recebe o selo. Última pergunta: qual foi seu primeiro livro? Ele responde:
Ele chama As Filhas da Gata Alice Moram Aqui. Nele, as crianças da história estão lendo Alice no País das Maravilhas. E as filhas da gata da Alice saltam do livro e vão viver com as crianças. Elas ficam em dúvida se devem devolver os animais para o livro ou se ficam com elas. Aí a finalização da entrevista. Entrevista realizada durante a oficina de férias do jornal Joca em julho de 2019. E aqui embaixo o link que eu vou disponibilizar para você acessar essa entrevista, ok? Página 63, algumas perguntas agora. A gente vai conversar sobre as respostas que tinha na entrevista. Para quem o Jornal do Joca digital é escrito? Então isso aqui a gente já viu em outros módulos de português também, né? O Jornal Joca digital é escrito para crianças e jovens. Esse é o público que ele quer alcançar, né? Perguntinha 2. Quando e onde a entrevista foi realizada e quando foi publicada? Então tá lá no texto, né? A entrevista foi realizada em julho de 2019, que tá no finalzinho do texto, durante a oficina de férias do jornal. E ela foi publicada em 5 de agosto de 2019, que também tá lá. Terceira pergunta. O entrevistador é quem faz as perguntas em uma revista. Quem é o entrevistador de Cláudio Fragata? O entrevistador é o repórter mirim Maurício, ok? Quarta pergunta. O entrevistado é quem responde as perguntas em uma entrevista. Quem é a pessoa entrevistada por Maurício? A pessoa entrevistada é o escritor Cláudio Fragata. Quinta pergunta. Qual é o assunto do livro Alfabeto Escalafobético? O assunto, é o alfabeto, em que cada letra representa um animal e conta coisas sobre ele em forma de texto e imagem. E última pergunta. Como você diferenciou as perguntas do entrevistador Maurício e as respostas de Cláudio Fragata? Então aqui, como a Pro falou lá no início, as perguntas, primeiro, ela termina com ponto de interrogação e ela está em negrito, está destacada, enquanto as respostas estão em texto sem negrito, ok? Para finalizar, esse box roxo aqui a gente vai ler, traz algumas informações sobre a entrevista e fala assim: uma entrevista é composta de perguntas e respostas. As perguntas são feitas pelo entrevistador e as respostas são dadas pelo entrevistado. Algumas dicas para o entrevistador e para o entrevistado. Isso aqui é muito importante porque ainda nesse módulo você vai fazer uma entrevista com alguém. Então olha só, o que é importante? Ter uma boa postura e roupas adequadas para a situação, falar com clareza sem tropeçar nas frases. E antes da entrevista, o que eu tenho que fazer? Preparar bem o assunto que vou tratar e informar-se sobre quem é o convidado ou entrevistado. Isso é muito importante. Agora vamos lá, tarefinha de hoje. A nossa tarefinha de hoje está na página 73, é a tarefinha número 1. Fala assim, releia as informações sobre Cláudio Fragata apresentadas antes da entrevista e em seguida responda quando ele nasceu e qual é o título do livro que ele está produzindo atualmente. Então essas respostas você vai achar lá no texto que a gente leu hoje, ok? Tenta entrar no site para você visualizar essa entrevista, o Jornal do Joca é muito legal, você vai se divertir um pouco. Um beijão e até a próxima!